Pode conectar, que está começando agora mais um episódio do seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou Letícia Guedra e hoje ao meu lado mais uma representante do Cindy Lojas aqui, Casey Freitas, fazendo as vezes de co-host. Casey, seja muito bem-vinda à nossa mesa. Obrigada, Letícia. Fico muito feliz, né? É um assunto que me interessa muito, né? Eu estou estudando essa parte de inovação e de economia criativa e eu acho que vai ser muito importante para os nossos ouvintes saberem um pouco mais sobre isso. Coisa boa. Então a Casey já deu um spoiler aí, trouxemos apoio dos universitários para justamente conversar hoje com a nossa convidada especial, que daqui a pouquinho a gente apresenta, porque o tema hoje é justamente esse: economia criativa e as suas grandes contribuições para nossa cidade aqui de Porto Alegre. A gente vai conversar um pouco mais, mas primeiro roda a vinheta aí. Bom, então agora, sem mais delongas, sem mais mistérios aqui, criamos aqui essa expectativa. A nossa convidada de hoje aqui é a Joana Braga, que é a coordenadora da Economia Criativa na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre. Jo, muito obrigada por aceitar o convite e estar aqui com a gente hoje. Capaz, um prazer estar aqui com vocês. Espero conseguir resolver um pouco dessas questões, dessas dúvidas sobre economia criativa que aparecem, né? Desmistificar o que é economia criativa, porque a gente fala sobre isso, e trazer o que a gente vem construindo na prefeitura ao longo desses últimos anos, tá? Prazer. Exatamente. Brigadão. E essa carinha aí da Jo não engane vocês, né? Ela estava comentando aqui, já são mais de 15 anos nessa esfera pública, ajudando a construir essas políticas que realmente movimentam a cidade, trazem realmente tanto benefício pra gente. Mas como tu falou, vamos começar desmistificando. O que afinal é a economia criativa e por que a gente tem uma coordenação hoje só para isso dentro da nossa prefeitura? Acho que pode só aproximar o microfone um pouquinho perfeito. mais. Aí, boa. Então, é exatamente sobre isso, né? A economia criativa, ela é uma área, ela é uma abordagem sobre áreas setores econômicos que trabalham a questão do conhecimento, da criatividade, da inovação, que tangenciam esse capital intelectual, né, e que se apropriam dessas habilidades, da cultura, das tradições e transformam isso em serviço e produto, né? Então, a economia criativa, ela é essa forma de olhar transdisciplinar para todos esses processos econômicos que trabalham desde o capital, que é esse intangível do conhecimento. Então, como a gente transforma em produto, em serviços, né, em como a gente comercializa esse capital intelectual que a gente tem na cidade, né? Então, todos os setores e serviços que trabalham a partir dessa abordagem são foco e estão no olhar da economia criativa. Legal. E tangibilizando um pouquinho, assim, porque às vezes quando a gente fala de economia criativa fica parecendo, não, isso é só com o pessoal do design, o pessoal das artes, o pessoal da comunicação. Né? A gente tem aqui muitos e muitas manifestações desse capital intelectual que tu comenta, né? Então, vamos começar do início, né? Por que a gente traz pela primeira vez na prefeitura uma coordenação de economia criativa? Porque a prefeitura já vem trabalhando em diversos momentos. A prefeitura trabalhou com a economia criativa, tanto no olhar da cultura, desde 2013, falando sobre o que seria uma cidade criativa. Também, na época, existia um outro gabinete, que era o de Inovação Inova Poa, que trabalhou também alguns mapeamentos de economia criativa, trazendo um lado também, um olhar sobre experiência, sobre a subjetividade dessa abordagem. E a gente também, no turismo, tinha um projeto que era o Turismo Criativo. Nós fomos a cidade que implantou no Brasil a primeira experiência de estruturação de turismo criativo, que veio para a América do Sul e que veio para o Brasil. Foi implantado por Porto Alegre em 2013. Então, ela fez vanguarda nesse tipo de segmento turístico, e isso representa muito sobre como a cidade já era reconhecida pela economia criativa. Também, na mesma época, a gente cria a Film Commission da cidade. E a Film Commission, ela é uma expressão de economia criativa. Ela é um trabalho que tangibiliza o que é economia criativa, porque ele é um projeto que é transdisciplinar. Então, quando ele nasce de um olhar para a cultura, de um olhar para o turismo, de um olhar para o desenvolvimento do potencial cênico da cidade, para uma cadeia que precisa ser industrializada, uma cadeia de serviços que precisa se industrializar. E aí, quando a gente começa a olhar para isso, a gente não consegue encontrar uma política pública que, dentro da prefeitura, alocasse essa estratégia, que era desenvolver o que era o serviço, a prestação de serviço de uma Film Commission. Então, a gente vem numa gestão anterior que busca lugares para encaixar o que seria uma Film Commission, esse serviço que envolve
tantos outros setores, e aí a gente vai trabalhar com a inovação. Eu trabalhei na coordenação de inovação da prefeitura, na diretoria, e aí a gente buscando olhar para esse caminho, o que é esse novo serviço que a gente tem, o que é essa nova linguagem que a gente tem que conectar setores, conectar linguagens distintas. E aí, quando entra esse novo governo, a gente sente essa necessidade, porque a gente precisa de um espaço que projetos como a Film Commission, como esse escritório estratégico que trabalha de forma transversal, tenham um reforço. E aí a gente vai olhar, então, para uma coordenação, um braço estratégico que alinhe todos os projetos que são para mais do que cultura, que olham para a expressão de mercado. E aí a gente vai começar a desenvolver o projeto de economia criativa para a cidade. E o primeiro momento é isso. Do que a gente está falando? Né? O que é economia criativa? Porque existem projetos, antigos mapeamentos de economia criativa que trabalhavam de forma subjetiva. A economia criativa é uma experiência com design, a economia criativa é um olhar diferente sobre um projeto tradicional. Isso, quando a gente está discutindo na academia o que é economia criativa, isso serve. Mas para a prefeitura a gente tem que saber exatamente com quem a gente está falando. Tem que poder descrever quem é que está englobado nessa história toda, né? E bem nesse sentido, porque a gente está olhando para um setor, para vários setores, que a gente não consegue hoje ter total abrangência, total ingerência sobre os processos. Então, a gente mapeou o que seria a economia criativa na cidade a partir do que ela é conhecida internacionalmente e do que ela tem, do que existia ulteriormente na cidade, né? Então, a gente tinha mapeamentos já realizados na cidade. A cidade já tinha políticas públicas de territórios, como o do 4º Distrito, para incentivar a economia criativa, que os empreendedores poderiam se aplicar para receber isenção tributária. O Centro Histórico entra com um outro projeto que ele expressamente coloca a economia criativa. Mas o que é essa economia criativa? Então, nós buscamos trabalhar num grupo de especialistas da academia, do Estado, criando um modelo operacional para a cidade, baseado no modelo também da Firjan e modelo internacionais, né? Até então, a gente usa como referência nacional a Firjan, que faz o melhor mapeamento de economia criativa no Brasil, e usa modelos internacionais como o da Inglaterra, que foi um dos principais cases de gestão em política de economia criativa. Legal. E aí a gente trabalha ela em 4 macro-áreas, que é a área da criações funcionais, a área de cultura, a área de mídias e a área de tecnologia. E aí a gente diz que o núcleo é a cultura, né? A cultura e as mídias, elas estão naquele núcleo mais duro do que a economia criativa. E tem as bordas, né, que a gente fala, que é essa expressão que mais mercadológica do uso da cultura, que é o design, que é a arquitetura, que é a moda, que é a pesquisa e marketing. Então, e as áreas de tecnologia que também trabalham o uso do conhecimento no desenvolvimento de softwares. Então, assim, a economia criativa ela é muito mais ampla, mas por isso, porque ela usa esse capital intelectual como, né, lastro para gerar, né, os seus serviços e seus produtos. E aí, a partir disso, então, o mapeamento da economia criativa mostra o quanto a cidade tem expressão nessa abordagem econômica, né? Ou seja, a gente conseguiu olhar tanto para como a cidade ela concentra a economia criativa de Porto Alegre, do estado, né? Então, 35% da economia criativa dos profissionais e empresas criativas estão na região metropolitana, principalmente. 35%. 35% está na região metropolitana. Isso. E principalmente em Porto Alegre. E 1 em cada 5 empreendimentos na cidade são em economia criativa. Então, a gente acaba... É bem representativo. Bem legal. A gente acaba mostrando o quanto a gente tem expressão e o quanto a gente não olha de forma Exatamente. estratégica para essa expressão. Sim. E uma forma que a gente pode ver, que a gente até então não estava olhando de forma estratégica, foi que a gente, por exemplo, nunca desenvolveu políticas públicas para financiamento, fomento, principalmente fomento e desenvolvimento de áreas como a moda, de áreas como design. E são áreas com um capital e uma expressão na cidade econômica muito grandes. Muito grande. Então, a gente acaba deixando de lado algumas estratégias que são fundamentais para o desenvolvimento econômico e acaba também jogando muita luz sobre projetos ou muita regulamentação
sobre áreas da cultura que acabam engessando essa expressão de mercado. Então, fazer também um processo de análise de potencial criativo da cidade foi muito importante para a gente conceber o projeto. Então, a primeira parte é esse mapeamento e análise do potencial criativo, que a gente fez em 2021 e 2022, para que a gente pudesse conceber, então, estratégias que foram pilotadas ao longo desse processo de desenvolvimento desses setores criativos de forma mais eficiente, né, mais efetivas. Que legal. Ô, Joy, tu comentou, assim, essa questão de um benchmarking com Londres, por exemplo, tu mencionou também o termo uma cidade criativa, né? O que seria exatamente uma cidade criativa? Então, hoje a gente está trabalhando em cima do que seria essa cidade criativa. Uma cidade criativa, e como é o projeto de economia criativa que nós temos na cidade, a gente quer tornar esse ambiente um ambiente propício ao desenvolvimento da economia criativa. Para isso, a gente precisa de várias abordagens conjuntas, porque o que é esse ambiente propício? É um ambiente que fomenta a geração de negócios e retém talentos. Né? Então, para reter talentos, a gente precisa criar demanda. Né? Então, a gente precisa ampliar a demanda, desenvolver o mercado, criar infraestrutura, porque a gente só vai reter talentos se a gente conseguir deixar o mercado num nível em que a gente hoje, que somos um grande celeiro de profissionais criativos, ou seja, a nossa formação em criatividade é muito forte, né? As nossas universidades, as nossas formações técnicas e o perfil do gaúcho, o perfil do porto-alegrense é um perfil de trabalhador proativo, de criativo qualificado. Então, ele é muito visado no mercado, mas a gente acaba levando, né? Exportando. A gente está sempre perdendo cérebros, perdendo né? cérebros por isso. Então, como é que a gente muda isso? A gente muda isso com um trabalho de desenvolvimento de ecossistemas. Legal. Sim. Né? E me diz uma coisa, para os empreendedores, assim, o que tu acredita que são os maiores desafios dessa economia criativa para eles? Como eles podem se inserir dentro dela, dentro da região de Porto Alegre? O maior desafio hoje para o projeto é porque o criativo ele é focado no seu processo criativo, né? Então, quando a gente está olhando para um profissional da área criativa, a gente está olhando para um profissional que tem uma habilidade, uma competência específica numa área e que não sabe e não teve formação para empreendedorismo, né? Ele vai para o mercado com a sua competência, a sua habilidade desenvolvida, mas não com o seu empreendedorismo, o seu lado de empreendedor desenvolvido. E é isso hoje que faz com que ele acabe desocupando o mercado, né? Acabe às vezes até ficando decepcionado com o lado de empreender, né? Acaba fechando negócios, então a gente tem essa dificuldade. E aí ele acaba sendo empregado, né? Em alguma empresa de economia criativa, e a gente aqui não tem um mercado muito fortalecido para a economia criativa. Ou seja, a gente tem um nível de empreendedorismo alto, mas acaba não tendo a industrialização dos setores criativos fortemente estabelecida, acaba não gerando, então, uma demanda para esse mercado que possa reter grandes empresas aqui ou grandes players que possam pagar bem esses talentos, né? E isso, hoje, é um desafio, porque a gente precisa ter a gente precisa potencializar essa cadeia produtiva da economia criativa para gerar, então, esse mercado robusto que possa reter esses talentos. E o empreendedorismo, ele faz parte disso. A gente também, então, a gente vem trabalhando numa qualificação dos empreendedores, e aí a gente tem um projeto que é o Alto Impacto Criativo, que a gente trilhou uma jornada de alto desempenho para profissionais criativos. Então, a gente, em parceria com o Sebrae, buscou criar uma jornada que trouxesse, por exemplo, uma ferramenta bem reconhecida, que é o Empretec, mas junta com um bootcamp DA Lab, que trabalha parte de processo de inovação no seu negócio, com rodadas de negócio, com sessão de negócios, com desenvolvimento de pitching, capacitação digital, para trazer um choque de empreendedorismo para esses profissionais criativos. Porque não é a falta da criatividade, né? Hoje é a falta de estratégia de mercado. Eu acho que aqui tem uma coisa muito legal dessa coordenação estar dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e não na de cultura, necessariamente. Exato. Né? Embora esse termo sempre vai surgir cultura quando a gente está falando de economia criativa, ele precisa ser uma estratégia de negócio para que realmente a gente retenha esses talentos e prolifere enquanto economia criativa, né? Indústria criativa. Exato, e essa é o meu discurso, né? É como eu entendo que a gente precisa se posicionar. Porque cada vez que a gente vai falar em economia criativa na cultura, a gente vai falar de um modelo de incentivo e financiamento à cultura que está em outro lugar.
E a gente acaba não conseguindo dar expressão de mercado para os projetos de economia Exatamente. criativa. E a gente precisa dar expressão de mercado, porque a economia criativa é isso. É como a gente trabalha o aporte da cultura, mas para um processo de desenvolvimento Legal. daqueles mercados, industrialização, né? Então, cada vez mais a gente vê que a política pública no Brasil está acordando para olhar para a economia criativa a partir de outros lugares. Né? Hoje eu estava falando, a gente estava conversando eu tive na semana passada em Recife, porque a Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, eles estão olhando de forma estratégica a economia criativa. E aí, por exemplo, outro lugar que é a Bahia, Salvador, também já tirou a economia criativa. A economia criativa é do desenvolvimento econômico. A cultura tem um olhar específico para o fomento à criatividade, e a gente vem fazendo isso muito bem, né, em Porto Alegre, né? A gente tem a cultura como uma força da cidade, mas a gente não olha para a expressão de mercado. E o lugar, então, da economia criativa é no desenvolvimento econômico. É quando a gente olha eles a partir do que a cultura pode trazer para o desenvolvimento da cidade, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento econômico, né? E não esquecendo que tem um olhar para a cultura que tem que ficar na cultura, né? Que tem que ficar, que é esse olhar para o desenvolvimento, para o crescer cultural, né? Para a expansão da cultura. Mas esse não é o olhar que a gente tem que ter quando a gente está falando em economia criativa. Então, e daí, opa, desculpa, não é te isso. cortei. Não. Mas é que eu acho que daí aqui tem um gancho essa questão, assim, inclusive do trabalho árduo que vocês tiveram, assim, nessa recuperação econômica a partir das enchentes, né? Que foi um projeto, assim, que tanto é que isso é um potencial de desenvolvimento da cidade, que foi um projeto levantado a partir dessa coordenação, né? Para conectar produtores nesse período pós-enchente. Se puder comentar um pouquinho mais, que você acha que é um projeto aí bem o quentinho. projeto das rotas colaborativas. Do observatório também. Do observatório. Isso. Então, um projeto gestado já faz pelo menos desde o começo desse governo a gente vinha trabalhando, né? Desde que a gente olhou para a importância do mapeamento, a gente vinha entendendo que a gente precisava ter um lugar para... Quando a gente fez esse mapeamento e a gente fez análise de potencial, a gente também fez uma SWOT com as áreas criativas, pensando o que precisava. E todos falaram assim, precisamos de expressão, precisamos ser vistos, visibilidade. Também precisamos de segurança, né? Na análise dos dados. E também para o gestor público entender o impacto desse setor. Porque eu acabei de falar de dados aqui que também impactaram o gestor quando ele começa a conhecer sobre isso, quando ele começa a entender essa importância. Então, ali a gente já começa a pensar no que seria esse espaço, que seria um espaço criativo, de visibilidade, mas também de reconhecimento do potencial econômico da cidade para as áreas envolvidas. Então, a gente começa a pensar no que seria esse mapeamento da área criativa, pensando que esse mapeamento, como premissa, ele teria que ter o olhar colaborativo para esse mapa, porque a gente também é um setor com muita informalidade. É um setor ainda que o criativo, ele às vezes trabalha isso como uma segunda opção na sua jornada. Ou como um né? hobby. Como um hobby. Mal sabe precificar. Mal sabe o potencial que tem de desenvolver. Tem um trabalho remunerado, então ele se coloca nesse lugar. E acaba sendo, então, uma outra expressão. E aí, a gente não consegue, então, ter a força e o potencial disso. A gente vai olhar até para os youtubers, para os influencers. Qual é a expressão de mercado deles, né? Sim. Então, como é que a gente avalia, monitora isso? Então, criar esse espaço foi gestado desde o início do projeto da economia criativa, e é um gargalo muito grande para a prefeitura, porque a gente nunca tinha trabalhado com uma ferramenta que a gente não sabe onde ela vai chegar. Porque quando a gente está olhando para uma ferramenta que ela pode desenvolver mais do que um observatório, ela tem que ser mais que um laboratório de dados, ela tem que ser um local de expressão do mercado, de conexão, tem que potencializar conexão e o trabalho colaborativo desses atores nesse setor. E também tem que mostrar para o gestor público e para os empresários o potencial criativo da cidade. Então, era uma ferramenta que a gente tinha muitas necessidades e pouco entendimento de até onde a gente poderia chegar com ela. Então, a gente acabou faseando o projeto e aí construindo pela primeira fase um mapa colaborativo em que a gente olha para o profissional criativo e olha para o negócio criativo. E aí a gente iríamos lançar isso com a parte de agenda de eventos quando a gente tem a enchente.
E aí, na enchente, a primeira necessidade que a gente tem e que aconteceu de forma orgânica foi os setores se conectarem. Então, a gente viu que Porto Alegre acontece muito isso forte. O Rio Grande do Sul tem tradição em cooperação, né? E, de forma orgânica, os setores eles se conectaram e começaram a se apoiar nas suas estratégias. Olha, eu perdi chão de fábrica, eu perdi funcionários, eu perdi equipamentos, eu perdi estoque. E aí começaram a ver a necessidade de se conectar de forma informal. Que nós trouxemos e aí paramos um pouco com o que a gente vinha desenvolvendo e voltamos e fomos para dentro de casa e dentro da Procempro, da nossa empresa de tecnologia, olha, a gente precisa trazer uma ferramenta que apoie nessa conexão, que traga a possibilidade desse empresário, desse empreendedor, dessa empreendedora ter uma rota alternativa de produção. Então, e aprenda a colaborar. Porque esse também é um processo, é uma dificuldade do criativo. Colaborar, ele está muito vinculado ao seu processo. Sim, até porque o trabalho é muito autoral, né? É muito autoral. Precisa que seja autoral, eu preciso que eu não divida isso com alguém para poder assinar. E tem essa própria questão da confiança, né? Sim. Porque, assim, e esse tem um dado apresentado num congresso que a gente tem, a confiança no Brasil é muito crítica, né? As pessoas têm uma insegurança muito grande em mercado aqui, internamente. Então, a gente tem um poder de desconfiar muito forte no Brasil. A economia criativa, ela é uma expressão, ela só se desenvolve de forma colaborativa. Então, é isso, é uma expressão coletiva. Então, se a gente não conecta pontos, se a gente não começa a virar a chave e começa a colaborar, a gente não inova nos nossos processos, porque a gente está sempre dentro do nosso processo, e a gente não ganha a possibilidade de ampliação desse projeto, né? A gente não se torna exponencial o poder de impacto desse projeto, né? Então, aí a gente volta para dentro de casa e pensa numa estratégia em que a gente possa fazer com que esse empreendedor tenha uma jornada de mapeamento do seu processo a partir de outros atores envolvidos. Então, ali era um momento em que o criativo ele poderia dizer como ele estava na sua situação, e isso independe da enchente, mas foi criado a partir da enchente, a partir da necessidade da enchente. Mas como está a situação do seu projeto, então isso por causa da enchente, assim, se ele estava operando parcialmente, se ele estava inoperante, e o que ele precisa e o que ele dispõe para se conectar. Mas se conectar de forma econômica, né? Sim. Um fornecedor, um cliente, um serviço, se eu preciso de um espaço, eu preciso de... Então, a gente acaba criando uma ferramenta em que o próprio empresário ele pode criar a sua jornada alternativa de produção. E esse foi aí a gente muda e lança a plataforma, o Observatório de Economia Criativa, a partir desta ferramenta. Sim. Então, essa é a primeira ferramenta que a gente traz, o mapa, é a base. Legal. Então, nessa primeira fase, a gente trouxe o mapa colaborativo, que a pessoa se cadastra. Agora, a gente vai trazer dados da prefeitura para aportar, né? Mas com a lei de proteção de dados, a gente só mostra aqueles que querem se mostrar. Claro. Mas a gente traz, então, essa expressão, essa robustez do mercado para a base. E a gente traz essa ferramenta em que o próprio criativo, o próprio profissional ou a empresa pode se conectar com outros e colaborar. E aí é a única forma que uma empresa de fora de Porto Alegre pode acessar esse mapa. Porque se ela colabora com uma empresa local. Se ela oferecer uma solução. Se ela colabora com uma empresa local. Eu ia local. comentar sobre a plataforma, que eu olhei ela ali por cima, mas eu achei muito interessante que tem um mapa esse. E eu queria entender quais seriam as conexões dentro da plataforma que as empresas e os criativos, as pessoas podem fazer ali dentro. Isso. Quais são as utilidades que nós temos dentro dessa plataforma inicialmente? Eu sei que o projeto é maior. Essa primeira fase, eles se conectam pela necessidade deles de mercado. Tá. Né? A necessidade na sua rota de produção, no seu processo produtivo. Né? Também é um canal de visibilidade para o mercado, né? Que ela pode ali ter um espaço para ela apresentar a si como profissional criativa e o seu produto. Então, assim, ela hoje se conecta pela sua necessidade de mercado. E criando o processo de rota mesmo de produção. É bem focado nesse processo. Agora, num novo momento, e que a gente já estava para ser criado, mas a gente parou em função do próprio processo de enchente, a próxima etapa é as conexões.
Então, assim, como a gente tem um nível de informalidade ou, às vezes, de trabalhos por diárias, jobs, né? São os jobistas. Acaba que a gente se conecta com várias empresas. Então, um profissional que tem uma expertise, ele se conecta com várias empresas. Sim. Então, vai ser um outro momento em que a gente vai fazer, tipo, uma conexão, né? Um match. O profissional, ele pode dizer com quais empresas que ele colaborou, das que estão mapeadas ali, e a empresa também pode, dos profissionais que estão ali, dizer com quais empresas, com quais profissionais ela já colaborou. Então, a gente vai fazer uma área de conexões exatamente para isso, para a gente ter também um olhar para como o mercado, como aqueles profissionais se conectam com o mercado de formal e informal, né? De diferentes Isso formas. É legal, porque acaba formando uma fotografia de uma rede mesmo, né? A gente poder visualizar o quanto essa rede está ou não conectada, ou quais são os pontos que mais se movimentaram, o que se centralizou, o que ficou um pouco mais isolado nesse universo. Isso, a nossa ideia é isso, é conseguir gerar dados mais qualificados sobre quais são as abordagens necessárias que a gente pode fazer. Então, e um gargalo muito grande, uma dificuldade, uma barreira que a gente tem no poder público é a própria confiança no serviço público, né? Sim. Então, isso também é um gargalo para a conexão dos projetos, né? Para que a gente consiga fazer essa ferramenta de forma eficiente, ela é eficaz, ela precisa ser utilizada, né? Pelos empresários, mas isso também gera uma questão de confiança, né? De interesse sobre o próprio projeto, né? Então, o que eu ganho em participar, o que eu ganho em colaborar com esse projeto, né? Não é só uma questão de botar dados ali, não é só uma questão de trazer informação para a prefeitura utilizar em processos de fiscalização, não é sobre isso. A gente está querendo melhorar, né, a qualidade do nosso ambiente, o nosso ambiente de mercado, e é isso para que a gente, como prefeitura, que estamos fora desse mercado, atuarmos, a gente precisa trabalhar de forma estratégica. E aí é o dado. Então, a gente vem trabalhando hoje com outras bases, integrando dados externos também, para buscar criar uma fotografia melhor, mais qualificada e ganhar essa confiança do mercado em que esse é uma ferramenta importante que só auxilia, só contribui nesse projeto. Com certeza. Uma questão interessante sobre essa confiança de mercado é que, assim, nas enchentes, a gente tem o portal da Film Commission, que tem uma área de diretório de serviços, em que os prestadores de serviços podem se oferecer a projetos externos na cidade, que venham para conectar. E era um projeto, e tinha um ganho orgânico muito pequeno, né? Na enchente, foram 100 cadastros em 2 semanas. Porque houve a necessidade dos fornecedores dessas áreas que foram impactadas por falta de mercado. Elas não foram diretamente, não estavam dentro d'água, mas foram indiretamente, porque o mercado se extinguiu. Sem o aeroporto, a gente não tinha mercado. Então, eles se conectaram com esse lugar, porque era o lugar que podia levar eles para fora. Né? Então, de uma forma, podia buscar novos mercados, porque se o mercado que eles conheciam, aquele que estava ali, aqueles contatos que eles já tinham feito, ele se interrompe de alguma forma. Então, foi quando eles buscaram esse braço estratégico da prefeitura, e que para nós era importante, né? Porque a gente conseguia garantir a visibilidade deles no mercado. A gente foi para mercados. Nesse momento, a gente foi para o Rio to Sea, levando esse diretório, conectando esses fornecedores, esses prestadores de serviços com outros mercados, se era um momento que a gente precisava fazer isso. E agora a gente tem um trabalho também de não deixar que eles se vão, né? Voltar agora para casa, né? O valor que a ferramenta pode oferecer, né? Isso. É interessante, a gente viu muito isso nessa situação de crise, né? O quanto esses ambientes que proporcionam pontes de negócio se tornaram ainda mais valiosos, né? Que aquilo que a gente, como economia colaborativa ou na própria inovação, a gente está sempre pregando, assim, né? Busca os ambientes que te conectam a pessoas, busca ambientes que te conectem a novos negócios, e as pessoas dizem, não, eu já tenho minha rede, né? A hora que tu tem essa crise, que obviamente a gente não fica feliz que acontece, mas ela acaba forçando um pouco essa busca, né? Então, que bom que essas ferramentas já existiam, né, para dar esse suporte e poder fazer esse serviço com mais agilidade nesse momento. E outras ferramentas que a gente, como a Rota, que a gente cria, né, a partir dessa necessidade. Eu acho que a crise, ela nos ensina, nos faz repensar também os nossos processos, nossos modelos, né? A gente viu com a pandemia o que ela trouxe para nós de repensar modelos de negócios.
viu o que as novas tecnologias fazem nos setores criativos. Então, Exatamente. não é uma questão de barrar essas novas tecnologias, é como a gente utiliza elas para realmente, efetivamente, desenvolver esse mercado local, né? Então, a gente está preocupado em garantir que os nossos serviços eles ganhem a confiança e a segurança do mercado, né? Sim. Que a gente estabeleça essa rede de forma com que gere valor para quem está se Exatamente. conectando, para que entenda que isso faz sentido para eles, né? Vai apoiar o projeto deles, porque é sobre isso que a gente, né, trabalha, é isso que a gente busca, Exato. né? E hoje quem quer se inscrever, quem quer poder se cadastrar ali, como é que faz? Assim, acho que já vamos aproveitar o momento e fazer o gancho para você que está em casa, não perder a oportunidade. Então, gente, super simples e é fundamental. A gente hoje os nossos projetos, a gente está vinculando a estar no portal. Então, desde que a gente abriu a possibilidade, o profissional, ele então se cadastra com o Gov dele. Ah, legal. Ele é CPF, é com o Gov.br deles que faz o cadastro do profissional. Legal. E depois, se aquele profissional cadastrado, ele pode cadastrar o seu negócio. Um negócio, Isso dois direto negócios, no três site da negócios. Prefeitura de Porto Alegre. Direto é no economiacriativa.portoalegre.rs.gov.br. É separado. A gente tem um visual totalmente, uma identidade totalmente disruptiva. Verdade. Não é um site institucional, é um site que busca também criar uma conexão, né, Legal. com o mercado, criar uma expressão de mercado, assim, um olhar, busca tentar potencializar o olhar criativo sobre Legal. a cidade, né? Então, a gente queria tirar essa cara institucional do projeto, né? Porque é isso, a gente está falando de uma economia diferente, a gente está falando de um outro olhar para serviço, para produto e para a indústria, né? Então, é bem importante quando a gente fala em economia criativa, que a gente está falando em industrialização também, né? É verdade, de setores, em capacidade de infraestrutura. Então, por isso que a gente defende, né, que a economia criativa ela tem que ter um olhar para além da cultura. A cultura ela tem um papel forte institucional e a economia criativa ela tem que beber dessa fonte, mas se a gente conecta isso dentro da política de cultura, a gente acaba criando choques, Sim. né, de políticas, de estratégias, que são estratégias distintas. A gente está olhando para dentro, né, para o criativo, para o olhar criativo, para o olhar cultural, e a gente está olhando para fora em como isso se conecta num ecossistema e potencializa, né? Sim. E daí até tu tocou nesse assunto da cadeia produtiva, assim, né? Que ele acaba se envolvendo, inclusive, o setor da indústria, no universo da indústria criativa, assim. Como é que tu vê isso, assim, como um potencial de motor de desenvolvimento, né? A gente englobar cada vez mais etapas da cadeia produtiva essa economia. É essencial, né? Eu acho que, assim, primeiro, a gente tem muito, como a gente estava falando, do autoral. Sim. E aí o processo fica concentrado numa pessoa. Sim. E a gente não consegue ganhar escala. Sim, Né? sim. Então, a gente acaba sempre tendo pequenos empreendimentos que sofrem pelo fôlego, né, do seu processo. Quando a gente começa a pensar de forma mais estratégica nessa cadeia produtiva, no que são as necessidades de colaboração desse setor, a gente começa a olhar, então, para a possibilidade desse mercado ser ampliado, né? Para a gente ganhar maior expressão. Porque eu posso pegar o exemplo do cinema, tá? Vou dar um exemplo bem específico. A gente tem aqui uma formação muito forte em cinema. E a gente envia talentos para o sul, para o eixo, né? Para o sudeste, todo o tempo. Então, assim, as pessoas, quando elas começam a ganhar um pouco mais de expressão no mercado, ganhar um pouco mais de conhecimento, experiência no mercado, vão buscar de forma efetiva, de forma válida, né? um maior potencial de remuneração no eixo Rio e São Paulo, né? E a gente tem lá uma concentração muito grande da infraestrutura, da industrialização, da infraestrutura e da especialização, né? Então, ali a cadeia está bem resolvida, então, natural esse caminho. Então, o que a gente precisa hoje é criar infraestrutura e criar demanda. Legal. Como é que a gente cria demanda? A Film Commission é esse braço, e que é um braço estratégico do governo, de política pública, de atrair demanda. Porque a gente tem um cinema gaúcho relevante, e isso é cultura, né? A gente saber falar das nossas linguagens, ter uma apropriação cultural bastante forte dos nossos projetos, isso é fundamental e é cultura. Mas como que esse gaúcho, esse diretor gaúcho, ele fica aqui?
Como que a gente cria mercado, como a gente cria profissionais técnicos qualificados para trabalhar em som, em luz, né, em todas as áreas que complementam essa cadeia produtiva, se a gente não tem mercado. Sim. Então, a gente precisa garantir demanda. E aí, a Film Commission, além de criar uma ferramenta que, quando a gente começa a Film Commission, a gente olha, não, então é um braço estratégico de captação de projetos. Mas, para captar projetos, eu preciso criar um mercado aquecido, fortalecido. Se hoje eu não tenho, esse mercado está com cadeias, está com uma parte da cadeia desassistida, eu preciso, então, fomentar isso de forma paulatina. Então, a gente começa a olhar para o que é hoje expressão de mercado em cinema. Publicidade. Publicidade e propaganda é a nossa força. Por que é a nossa força? Porque a gente tem uma agilidade na prestação de serviço, porque a gente tem qualidade profissional e porque a gente tem um baixo valor, um custo baixo de produção, se comparado ao eixo. Mas para fazer sentido deslocar uma equipe inteira de lá, tem que ter, então, uma facilidade maior nesse processo, tem que garantir que tenha um custo reduzido para essa produção, né, aliado a uma prestação super qualificada de serviço. E aí, então, a gente começa a ver que o serviço público tem que ser mais ágil. A gente faz uma ferramenta, que é a primeira no Brasil, a conectar, e a primeira da prefeitura a conectar o usuário com a prefeitura, com o sistema interno da prefeitura. Pela própria inteligência do próprio sistema, ele já sabe efetivamente para quais áreas vai ter que mandar a demanda, e a gente só gerencia e centraliza o processo na Film Commission, e a gente consegue hoje garantir a entrega de autorização mais rápida do Brasil. Que legal. Então, isso a gente garante com uma prestação de serviço rápida, ágil e qualificada, que busca dar conta de uma expressão de mercado que precisa ser desenvolvida para que a gente possa desenvolver toda a cadeia produtiva, para que a gente possa ampliar a infraestrutura local, porque precisa ter demanda e gerar cadeia de serviços. Então, é isso, como o mercado, como o poder público pode, da sua maneira, colaborar para que esse mercado seja desenvolvido. Então, sensacional. Cada área vai ter uma expressão diferente. Agora, a gente estava falando da moda, estava falando do programa de cidade criativa. Então, assim, a gente tem, que é na área da gastronomia, não sei se a gente vai entrar nisso, mas que... Já vamos entrar. Vamos entrar, agora vamos falar. É isso, a gente vai olhares distintos, mas como a gente tem que melhorar as nossas políticas públicas e a nossa prestação de serviço na prefeitura para gerar confiança externa do mercado no serviço público e também gerar, né, desenvolver essa cadeia produtiva naquilo que os setores eles ainda não estão olhando. Sim, né? Oferecer uma condição estrutural para que esses setores se desenvolvam, né? Não é só o incentivo de vamos lá, galera, empreendam, né? Mas não tem, às vezes, a infraestrutura básica. Eu vi uma vez um dado, assim, que me deixou completamente chocada, assim, de multinacionais, né? Inclusive fábricas, assim, que vindo para o Brasil trariam uma grande consequência econômica pra gente, mas que, por vezes, não vão para algumas regiões por conta da falta de internet, né? Tipo assim, uma falta de uma internet de qualidade espanta investimento estrangeiro no país. Então, assim, uma coisa muito simples e até boba, né? Mas, assim, uma infraestrutura básica de estrada, de internet, de saneamento, né? Então, tudo isso é essa preocupação que vocês estão endereçando, assim. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter quando a gente vai falar em qualquer ambiente industrial, seja o tradicional ou o criativo, mas quando a gente vai olhar para cada setor, a gente tem que entender onde é que são os gargalos desse setor. E não é responsabilidade do empresário pensar nesses gargalos. É da prefeitura. Só que a prefeitura, ela precisa ser pautada. Quando ela não conhece essa nova economia, ela não sabe a necessidade, então, assim, gerar governança dos próprios setores para que eles pautem a prefeitura é uma preocupação do nosso programa. Então, cada setor conseguir olhar para si de forma sistêmica, né? Que ele se reconheça e que ele paute a prefeitura. E daí, de novo, a importância da coletividade, né? De o setor se reunir, ganhar força nesse discurso e encaminhar para a prefeitura demandas, né? Olha, a gente precisa disso, isso aqui está faltando, isso aqui impede o nosso trabalho, né? A nossa participação como cidadão, como CNPJ também, né? É isso, porque a prefeitura, ela tem um papel de fomentar, de apoiar o desenvolvimento do mercado e do setor. É esse o nosso papel, com certeza. Mas a gente só vai fazer isso de forma eficiente com uma pauta concreta, né? Eu pego muito o modelo do cluster de games, que eles conseguiram se mapear, porque o cluster de games tem
uma dificuldade já no início do projeto. Vamos só fazer um parênteses e explicar esse projeto, Claro. porque eu acho que ele vale a pena aí. Que o cluster de games, né, não sei se muita gente... Eu acho que muita gente não tem essa informação, mas a gente tem muitas e muitas empresas que produzem games no Rio Grande do Sul, né? E empresas, inclusive, que produzem games para Paris Saint-Germain, né? Grandes players, assim. Então, esse cluster é justamente essa reunião de 43 ou 44 empresas produtoras de games, né? Que se organizaram enquanto uma entidade, praticamente. Né? Exato. E assim, ó, pensa assim, a Epic Games Brasil, né? Que é a maior, né, desenvolvedora de games do mundo, tá aqui em Porto Alegre. Então, assim, são muitas expressões e é um mercado que os dados, eles impactam. Só que como que a gente vai chegar nesse dado se o KNAI deles é de desenvolvimento de software? Exatamente. Ou seja, a gente não... Poder público não chegaria nessa expressão. Não chegaria se não fosse o setor se organizar. Olha só, eles se mobilizaram antes de ter uma entidade, que foi uma evolução do processo deles. Eles se enxergaram de forma sistêmica, começaram a mapear o que eles já geravam de dados para a economia local, e eles tiveram que fazer isso mapeando, empresa por empresa, porque pelo KNAI, o poder público nunca ia enxergar eles. Não iria mapear. O que é games nesse processo? Sim. Não dava para ver. Então, eles conseguiram se organizar, aí eles fizeram o seu diagnóstico, o seu mapeamento, e aí começaram a gerar um plano estratégico para eles. Um grande case da nova economia, né? A economia Exato. criativa é sensacional aí. Exato. E aí a gente é pautado por um cluster que se pensa, que se olha estratégico e olha visando o mercado. O que eu preciso para ampliar o meu mercado? Né? Então, assim, é uma expressão muito interessante, eu uso como exemplo. E lá quando a gente começou o programa, uma das nossas missões era sensibilizar a gestão pública quanto a como trabalhar a economia criativa. Sim. E aí, em 2022, a gente fez um seminário, um seminário internacional de economia criativa, e veio o pessoal do cluster italiano. Veio especialistas de Bolonha e da academia dos clusters italianos. E um deles falou especificamente sobre isso, mas também outros já falavam, né? O quanto a verticalização em clusters, para pensar cada setor, é fundamental. O transdisciplinar da economia criativa é isso, essa abordagem transversal. Mas o setorial em clusters é fundamental para potencializar aqueles ecossistemas específicos. E a gente tem que olhar, então, verticais. Quando a gente olha para o programa de economia criativa, e isso foi um amadurecimento do projeto, a gente começou a pensar de forma transversal na governança, para que todos os se conectem, setores possam se conectar e possam atuar de forma em sinergia nos territórios, né? Mas também pensando nas expressões verticais dos setores, porque cada um tem forma diferente de atuar no mercado. Sim, né? necessidades totalmente necessidades diferentes, né? Apesar de dores semelhantes, né? Mas necessidades diferentes de como alcançar, né? Como ultrapassar esses desafios. Boa. Isso é legal também, né? Porque aí eles mesmos podem se enxergar ali dentro da plataforma e também pensar nisso, de se organizar, de se juntar para que surjam demandas para o governo também, né? E isso é bem interessante. Quando tu fala em se organizar e se juntar, a gente também olha que tem uma expressão de territórios criativos. Sim. E a gente pode potencializar a economia criativa a partir de distritos. A gente tem um modelo de Medellín que trabalha fortemente os distritos criativos. Sim. E isso acontece por aglomeração, porque um apoia o outro dentro desse processo de territórios criativos e distritos. E essa aglomeração ela pode ser olhada pelo quociente locacional daqueles territórios para aqueles setores criativos. E essa é uma das etapas que a gente vai avançar agora na segunda fase do observatório. O mapa ele vai trazer também essa análise de quociente locacional para olhar qual é a aglomeração criativa daqueles territórios. Muito legal isso. Sensacional. Que isso tá com um monte de coisa amarela na tua ficha aí. Eu tô louca pra saber que perguntas são essas que tu já tava pensando. Algumas a gente já falou, passamos. Check. Dessa questão da prefeitura. E também, se vocês já têm algum mapeamento do que a plataforma já conseguiu unir e colaborar com essa rede. Não, então, esse é um processo que a gente precisa ainda desenvolver. O que acontece? A ferramenta a gente teve que botar lá muito rápido no ar. Sim. E aí a parte de admin, que é administrador, para que a gente possa acessar, a gente ainda não tem. Então, tá na Procempa, né, a análise dos dados, mas eu preciso saber, né, eu preciso ter essa parte de administrador que está nessa segunda fase. E, infelizmente, a gente hoje não consegue
ter um monitoramento que a gente precisa, e não só para mim, eu quero ter esse monitoramento para as pessoas. Quero que as pessoas consigam visualizar isso. Só que, realmente, como a Prosempa entendeu que a gente precisava começar pela base do mapeamento, né? Então, a gente ainda está resolvendo problemas da própria... bugs do próprio processo de mapeamento, né, dos cadastros. Então, a gente resolvendo essa parte de cadastros, é que a gente consegue, então, gerar o admin para começar a olhar. Mas eu já, de pronto, vou te dizer que, como a gente lançou isso antes das eleições, e aí a gente não teve como divulgar, então, assim, acho que a primeira oportunidade que a gente está tendo para falar sobre isso Olha, é aqui. que legal isso! Que Muito bom! Então, assim, a gente não tinha redes sociais, a gente não tinha como... A gente lançou, então, no último dia para gerar essa ferramenta né, para o usuário, para o criativo, trazer já como uma forma da gente começar a conectar esses projetos, fundamentalmente por causa da pandemia, da enchente. Então, a gente vinha com a necessidade de trazer essa ferramenta logo, mas a gente não pôde divulgar ela. Então, a gente acaba que a gente não teve ainda uma apropriação da própria ferramenta pelas pessoas, né? Então, esperamos que isso vá acontecendo, mas de forma que a gente possa também... Agora, a gente já vai trazer dados da prefeitura mesmo, dados do Alvará, dados de ISS, mas dados que a gente não coloca de forma aberta, a gente põe dado aglomerado ali para dentro, mas de forma popular, aquela base do mapa, que as pessoas já comecem a ver essa aglomeração, mas não consigam ver quem é o empreendimento, porque o empreendimento só vai poder ser mostrado se ele quiser. Né? Isso aí. Legal. Isso mas é legal porque já mapeia a cidade, né? Tu já pode saber onde tu pode te inserir e quanto tem na cidade, né? Para fomentar isso. É bem isso que a gente quer. Uma das ferramentas que a gente entende que vai ser importante para os negócios é aquele empreendedor que quer empreender saber onde que ele pode se conectar, onde ele pode se conectar com outros projetos. E aí o que a gente vai trazer interessante também é uma camada de patrimônio, para entender o quanto o patrimônio instalado, o patrimônio arquitetônico da cidade influencia na localização desses empreendimentos criativos. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E a gente aqui até estava falando assim, né? A gente tem aqui sempre esse bracinho do varejo, né? E que não tem como a gente também não ficar identificando oportunidades para o varejo nessa conversa, assim, porque são inúmeras, né? Quando a gente está falando de cultura, quando a gente está falando de turismo, quando a gente está falando de gastronomia, a gente está falando de circulação de pessoas, e quando a gente fala de circulação de pessoas, a gente fala de oportunidades para o varejo também, né? Então, a importância, assim, de também a gente, como segmento, talvez uma vertical, né? Também se manter atento, porque muitas dessas áreas criativas, elas se tornam uma área de varejo, como a moda, por exemplo, né? Como tantas outras, né? E a moda e a gastronomia, eu vou colocar ali o nosso desafio, que é um desafio que a gente tem como cidade. Porque a gente é uma cidade que trabalha de forma muito democrática todos os setores, todos os segmentos. E isso faz com que a gente não tenha dificuldade de se posicionar. Então, posicionamento mercadológico é uma coisa que a cidade não consegue fazer. Né? Então, a gente não consegue se perceber enquanto qual é a moda que nos representa, qual é a gastronomia que nos representa, qual é o setor, qual é o cinema que nos representa, qual é o setor. E aí, buscar desenvolver mercado a partir de uma representação, de uma conexão, né, identitária. E porque pelo receio da gente deixar de falar de alguns. Né? Mas isso é natural no processo. E é importante no posicionamento, e isso reverbera, né? Quando a gente se posiciona, a gente não está excluindo as pessoas do processo ou outros empreendimentos do processo, a gente está potencializando o setor para que ele reverbere toda aquela cadeia produtiva. Então, é um desafio posicionar moda, posicionar gastronomia, para que a gente sabe que a gente vai falar sobre uma gastronomia ancestral, de identidade, mas a gente sabe que a gente está falando em internacionalizar a nossa gastronomia. Quando a gente internacionaliza a nossa gastronomia, a gente cria atenção do mercado para a economia local e aí gera expectativa e gera fruição em outros setores daquela gastronomia, não necessariamente a gastronomia. No mapa, né? A gente está no mapa e mais gente vai vir visitar. Isso. Assim. E não é porque aquela gastronomia não é identitária que ela não vai ser valorizada, que ela não vai ser, ela vai ter uma nova expressão de mercado, porque ela vai entrar dentro de uma rota de expressão internacional que ela antes não participaria. Então, é isso. A gente está buscando também criar posicionamentos, né? Eu acho que é um desafio e também
um risco que a gente faz, né, ao se posicionar, mas de forma estratégica, né, quando a gente quer alcançar alguns caminhos, né, e principalmente internacionais, a gente precisa tomar algumas decisões nesse processo de posicionamento no mercado. É uma estratégia de marketing como todas as que a gente tem. Não Exatamente. pode anunciar todos os produtos num catálogo só, né? A gente tem que destacar alguns, né? E por que a prefeitura não pode fazer isso, porque né? não- A gente fala de muitos, mas a gente tem que entender que quando a gente se posiciona, a gente também está abrindo lugar para todos os outros, né? Isso é até engraçado, né? A gente fala no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é campeão, né? Toda cidade é capital de alguma coisa, né? Exato. Toda Sim. cidade escolhe alguma coisa pra ser a capital. Se é do sapato, das flores, é do couro, é da laranja, do morango. Então, por que não? Por que não, né? Por que não? Porto De Alegre. uma gastronomia específica. Eu vou direcionando, assim, a gente pros finalmente, mas fica bem à vontade também. Porque eu queria fazer uma última pergunta, assim, de talvez até um pouco especulatória, mas daí com o que tu já observa, assim, aí pra frente, né? Que potenciais tu ainda vê da economia criativa na cidade pra daqui pra frente? Daí pequeno, longo, médio prazo, assim. Então, hoje, de forma estratégica, a gente está trabalhando com a questão da gastronomia, né? Tentando buscar uma expressão internacional, porque apesar de muita qualidade na formação, novamente, dos profissionais em gastronomia e muitos cursos técnicos super qualificados, a gente não consegue ganhar expressão. Hoje, se tu vai olhar para a gente não tem os 5 principais restaurantes da cidade que tenham reconhecimento internacional. A gente não tem... as pessoas nos perguntam, a gente vai para fora, né, no Brasil mesmo, qual é a gastronomia que representa vocês? Tem uma dificuldade, é o churrasco? É o churrasco, mas e que churrasco é esse? Qual é o diferencial dessa gastronomia? Ninguém fala de outras expressões que a gente tem na cidade, ou mesmo desse hábito do churrasco, do chimarrão, como um hábito de convivência da própria cultura, na nossa identidade de estar com os outros, de cooperar e colaborar, né? A gente vem da cooperação a partir de rodas de chimarrão, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Até me arrepiei, que achei bonito isso. Isso, então, é uma estratégia que a gente vem, então, querendo posicionar Porto Alegre em setores que ela nunca olhou de forma estratégica. Outro é a moda. Então, a gente ganhar, porque a gente sabe a representação que a moda tem em expressão econômica, só que a gente nunca trabalhou de forma estratégica, posicionamento de mercado e nem apoiou de forma... Sim, tem o Sistema S, tem outros projetos que apoiam, mas a gente pode ser mais estratégico e a prefeitura pode colaborar nesse processo, né, de fazer o primeiro reconhecimento. As pessoas começarem a se conectar, verem o que elas precisam, como elas se potencializam e aí começar a pautar a prefeitura no sistema de desenvolver esse ecossistema. E outro, próprio design também, games, são setores, então, que estão nessas bordas, que são as chamadas criações funcionais para nós também. E o próprio cinema, né? Eu não vou esquecer, porque a gente tem hoje uma capacidade, além de um celeiro de formação profissional, a gente tem uma capacidade instalada grande e que, em função da enchente, a gente reduziu muito do que a gente já vinha ampliando, né? A cidade nunca tinha recebido tantas produções audiovisuais e nós hoje buscamos recuperar esse mercado e sabemos que temos consciência e capacidade de sermos um grande polo de produção audiovisual em nível internacional. Então, também buscamos. Acho que a gente vem trabalhando de forma estratégica esses setores. A cidade tem olhar N's, né? A gente tem a música, a gente tem a literatura, mas em nível do programa, a gente vem tentando trazer a gastronomia, a moda, o games e o design e o cinema com estratégias de pensar diferentes formas, pilotar diferentes estratégias para os setores e, a partir disso, criar boas práticas para outros setores criativos também. Que legal. Eu acho que aqui fica um super chamado pra gente, assim, também, que a gente viveu muito essa coisa durante a enchente, né? Consuma marcas gaúchas, né? Assim, tantas marcas que a gente teve acesso que a gente nunca tinha se ligado, essa marca é gaúcha, vou dar o esforço de consumir, né? Assim também a gente usufruir, né? A gente participar mais de exibições de cinema local, a gente participar mais ativamente dessa construção dessa cena, né? E essa foi uma preocupação que a gente teve, tá? Porque era isso, consuma marca gaúcha, mas assim, não consuma a nível internacional, não consuma por solidariedade, consuma porque é muito bom. É bom. Então, a gente tem que mudar, ali naquele momento, a gente também viu que a gente precisava trazer o discurso para esse sentido. Exatamente. São marcas com alta qualidade. Se a gente precisar selar de qualidade, a gente vai fazer selos de qualidade. Então, o que a gente pode, para demonstrar
a qualidade desses produtos, porque nós não é uma solidariedade que a gente precisa com os nossos produtos e serviços, e isso fica muito claro. Naquele momento, a gente estava olhando efetivamente para essa necessidade, né? Como a gente não deixem de consumir. Exato. Não são produtos de enchente, mas a gente tem que fazer essa posição a partir da qualidade desse mercado, né? Desses serviços e desses produtos. Exatamente. Exato. Alguma coisa mais aí que a Izzy ficou borbulhando na cabeça? Olha, eu acho que foi bem esclarecedor e bem criativo o nosso papo. Nossa, eu achei também. E eu acho que, assim, a gente tem que pensar no futuro disso, de como a cidade é criativa e como manter as pessoas dentro da cidade. Pensar no Rio Grande do Sul que as pessoas têm que ficar aqui, reter os talentos. Eu acho que esse é o foco principal, reter os talentos criativos aqui. É isso, a cidade criativa, ela é uma cidade que consegue reter talentos. Exato. Porque a gente tem várias expressões que a gente fala de cidades em nível internacional que tem alta formação, mas tu vai ver o nível de empreendedorismo naquele local, o nível de profissionais que ficam, de CBOs criativos, empregos funcionais em economia criativa, naquele território não existem. Então, não é um ambiente criativo, né? Sim. Então, é isso, só que é importante que a gente faça esse discurso a partir desse olhar para o desenvolvimento econômico. Exatamente, exatamente. Chegando ao finalmente aqui, então, Jo, eu queria agradecer mais uma vez, abrir também espaço, caso tenha alguma coisa que fica na tua cabeça pensando, mas não podia ir embora sem falar isso aqui, tem alguma coisa que tu ainda queira compartilhar? Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente só compartilhar que a gente está nesse esforço grande agora de candidatura da cidade criativa com a chancela da Unesco, né? O setor escolhido hoje foi a gastronomia, por a gente entender que o impacto desse setor na enchente foi muito grande e que hoje é mais do que um posicionamento de mercado, é a gente valorizar esse mercado que foi fundamental também para a superação da crise durante a enchente e que é um setor que estava lá impactado, mas também estava lá buscando fazer com que a gente superasse isso, buscando acolher aquelas pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade. Então, hoje também é uma forma da gente jogar o olhar e o agradecimento para um setor criativo que precisa ganhar expressão internacional. Muito verdade, bom. Olha, cada coisa que a gente vai falar parece até um manifesto, né? É um manifesto. Sim, é um manifesto. E é isso que a gente tem que levar adiante. Brigadão aí, obrigada por compartilhar essas informações super legais e relevantes, assim, sobre o que tem sendo feito na cidade. Obrigada, por sinal, por fazer tanto pela cidade, né? E compartilhar com a gente, porque eu acho que tem muito recado aqui que fica, como a Casey falou, de tarefa nossa também, né? Da gente também se envolver. Essas políticas públicas, elas são públicas, a gente faz parte disso, a gente tem também o dever de se movimentar enquanto sociedade, se unir, levantar e pautar isso para a prefeitura, né? Então, acho que é um papel de todo mundo. E, Letícia, já vou fazer o convite para vocês. Vocês precisam estar conosco. Precisam estar no conselho, na governança. Vocês precisam nos ajudar a pautar essa política. É verdade. Fica aqui um compromisso nosso aí, né, na gravação, que a galera que nos acompanhou até o final tem também aí de testemunha de que a gente está agora mais engajada do que nunca nessa causa. Então, Jo, mais uma vez te agradecer super o convite, agradecer teu tempo aí. Casey, brigadão pela parceria, foi muito bom dividir essa mesa contigo aí. Eu sempre começo feliz os episódios e termino mais feliz ainda, porque realmente é tanto conhecimento, é um privilégio a gente poder estar aqui trocando, né? Num papo leve, um jeito legal de conversar. E você aí de casa, aí, obrigada mais uma vez pela sua audiência. A gente estava aqui falando de economia criativa e saiba você que esse espaço aqui também está disponível para você gerar seus conteúdos, né? Aqui trazer a sua criatividade à tona. Esse aqui é um estúdio que fica dentro do Connector Hub, que é na Andradas 1234, no centro de Porto Alegre. Então, se quiser gravar seu conteúdo, gravar videoaula, gravar cursos aqui, esse aqui é um lugar super bacana para isso. E o Connector está sempre de portas abertas. O Pode Conectar volta toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Até mais!